Danilo pediu para não jogar pelo Botafogo, assim não completou as 13 partidas. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta se o atleta pode defender Palmeiras ou Flamengo. Quero te atualizar também sobre Barbosa, que se despediu do torcedor do Botafogo no Nilton Santos e revelou que o clube tentou colocá-lo em outro time da Série A que não o Palmeiras. Mais um patrocínio do Palmeiras. Dentro de campo é que as coisas não vão bem. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero começar o vídeo contando que Barbosa revelou que o Botafogo tentou colocá-lo no Cruzeiro. Essa afirmação foi feita depois da vitória por 3-1 do Botafogo contra o Corinthians nesse domingo no Nilton Santos, jogo que marcou a despedida do atleta do Campeonato Brasileiro. Ele inclusive posou para fotos com os familiares, se mostrou muito emocionado e reafirmou que não tinha intenção de sair por agora, abre aspas para o Barbosa. Chegaram ofertas de Palmeiras e Cruzeiro, interessados de outros times também, que perguntaram as condições. Eu não estava sabendo de nada, até que um dia ligaram para o meu empresário dizendo que eu tinha que ir embora. Como assim? Perguntei o porquê. Disseram que sabiam que eu não queria, que eu queria sair de graça no fim do contrato e o clube decidiu me vender na hora porque precisava de dinheiro. Eu falei que daria a resposta em poucos dias. Continuei jogando. Voltaram a ligar e falaram que eu não tinha que ir para o Palmeiras, mas pro Cruzeiro, porque estavam oferecendo mais dinheiro. Essa parte é importante. A operação está fechada com o Palmeiras. O Barbosa será reforço ao Alviverde. Operação de 20 milhões de reais. Mas, em determinado momento, o Botafogo tentou mudar o rumo da negociação, o mandando para o Cruzeiro, que havia oferecido mais do que os 20 milhões de reais do Verdão. No fim das contas, o Cruzeiro acabou saindo da parada porque o Barbosa fez valer aquilo que já havia acertado verbalmente com o Palmeiras. Nessa entrevista, o Barbosa ainda reafirmou que a ideia dele não era assinar pré-contrato com ninguém, que ele ficaria até dezembro jogando bola em alto nível para se valorizar, porque saindo de graça em dezembro, ele certamente teria oportunidade de escolher ofertas do ponto de vista financeiro ainda mais positivas. É possível até que o Barbosa ainda dispute com a camisa do Botafogo a próxima partida na Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, depois de atingir 12 jogos, ele está descartado. Danilo pediu para não jogar pelo Botafogo nesse domingo, para não completar 13 jogos no Campeonato Brasileiro, o que inviabilizaria sua ida para Palmeiras ou Flamengo no segundo semestre. Isso significa que o volante da seleção brasileira quer jogar num rival? Na manhã dessa segunda-feira, entrei em contato com um dos representantes do Danilo para entender ao certo essa história. Quero começar do começo. O Danilo havia sido relacionado para a partida do Botafogo contra o Corinthians, vitória botafoguense. Mas, conversando com um técnico, ele afirmou que não estava legal, com cabeça boa, e o Franklin decidiu por tirar o Danilo da lista de relacionados. Dessa maneira, ele segue com 12 jogos e disponível para atuar por Palmeiras ou Flamengo no segundo semestre. Sim, os dois gigantes do futebol brasileiro querem a contratação do Danilo, mas hoje não há negociação avançada com nenhum deles. O Danilo só quis se precaver. Caso não exista acordo para vendê-lo para o futebol europeu, seguem duas alternativas bem interessantes no futebol nacional. Nem Palmeiras nem Flamengo estão dispostos a pagar os 30 milhões de euros que o Botafogo pede, mas se não existirem propostas de fora, o Botafogo pode ter de aceitar uma condição inferior. A prioridade do Botafogo e do Danilo segue sendo um negócio com a Europa. E a tendência é que propostas apareçam, até porque o Danilo tem tudo para figurar, aparecer, estar na lista de convocados da seleção brasileira e ser uma boa surpresa durante a Copa do Mundo. Você palmeirense ou rubro-negro que leu ou ouviu que a negociação com o seu time está avançada, não é verdade. Não há tratativas no momento. O que o Danilo não quis foi fechar uma porta. Até porque, se eventualmente as coisas com o time da Europa não acontecerem, ele ainda ficaria disponível para ser negociado com o clube brasileiro. Agora está com questões de contusões. Assim como o Flamengo está sofrendo com isso, está sofrendo o Palmeiras também. Agora tem as contusões, como a do Sousa, teve a do Vitor Roque, e tem a contusão que é o Paulinho, né? E o Paulinho foi até tema na coletiva depois, eu vi esse trecho, em que o técnico, ele fala, um jogador que ele não pode contar, né? E eu acho impressionante como continua o Palmeiras sem explicar para a sua torcida o que acontece. É o caso do De La Cruz no Flamengo, só que o pessoal que contratou já foi embora, não está mais lá para explicar, né? Mesmo assim deveria explicar. Nem no plástico ontem ele joga, nem na emergência o cara joga no plástico. E o Paulinho entrou no segundo tempo, poucos minutos,
E o que eu fico pensando é o seguinte, mesmo que ele amanhã fale, não, Paulinho agora pode jogar, a sequência de jogos, ele está 100%. Ele vai ser o jogador de força e velocidade que ele sempre foi? Esse jogador que o Palmeiras contratou ainda existe? Ele vai conseguir jogar dessa maneira? Porque o Paulinho é um jogador muito forte, de boa técnica, bom finalizador e que tem naquelas arrancadas uma das suas características. Ele põe na frente, ele tem corpo para aguentar o tranco na disputa de corpo com o adversário, ele tem técnica para reter a bola nos pés, sabe dar um passe, sabe finalizar. Formou uma ótima dupla com o Hulk, inclusive nisso, dois jogadores muito fortes, tecnicamente e fisicamente. Ele vai ter essa condição, ele vai ter que se reinventar e virar um jogador de uma outra característica. A gente não sabe ainda, porque não há nenhuma certeza, né? Nisso eu acho que o Palmeiras deveria explicar para a sua torcida, né? Não é para mim não, explicar para o torcedor do Palmeiras. O que aconteceu? 18 milhões de euros, mais dois jogadores, por um atleta muito bom, mas que até hoje segue essa incógnita. E agora, com as lesões do Vitor Roque e do Sousa, Paulinho torna-se ainda mais importante para o Palmeiras, né? Nessa reta final aí de temporada pré-copa, digamos assim. O jogo de sábado, achei que apesar de ser um jogo com muitas interrupções e pouco tempo de bola rolando em relação ao que poderia ser, o jogo teve algumas virtudes, né? Os times tentaram ser, o Cruzeiro tentou ganhar também o jogo, então acabou sendo um jogo com boas oportunidades, teve trocação ali em alguns momentos, é verdade, mas foi um jogo legal, acho que foi um jogo bacana de acompanhar em relação à média dos jogos do Brasileiro, não foi um jogo ruim não, mas o Palmeiras, pelo tropeço contra o Santos, em casa, uma vitória seria importante sobre o Cruzeiro, para tentar justamente aproveitar a perspectiva do Flamengo não vencer, como aconteceu, né? Mas enfim, ainda tem a possibilidade de com o empate segurar a liderança, fica na liderança durante a Copa, isso é interessante. Acho que assim, nada vai se redefinir sábado também, né? Nada define sábado, tem mais de um turno para ali. É legal o jogo, pode ser decisivo lá na frente, tem peso esse jogo, mas não é o jogo que decide o campeonato, né? Esse jogo tem que ser encarado com uma certa cautela, digamos assim, por ambos os times. Ô Danilo, não sei se foi impressão minha, mas o Abel parecia incomodado com essa história de Paulinho, falando, não, vocês perguntem lá pro departamento médico que eu não vou falar mais. O que eu sei é que eu não posso jogar, eu posso contar com um jogador que é um jogador especial e tal. Eu também senti ele incomodado e eu acho que, eu não vou lembrar, mas acho que faz mais ou menos um mês ele deu uma entrevista dizendo assim, não, agora eu só vou falar de campo, eu não vou mais ficar falando das partes de arbitragem, não vou falar de calendário e eventualmente, claro que ele volta a falar dessas coisas. Mas do Paulinho ele tem evitado mesmo e eu concordo muito com o que o Mauro disse, que eu falo, na verdade eu falo isso também há muito tempo sobre o Vitor Roque também, quando o Vitor Roque estava ali sendo sequestrado praticamente, porque ele sumiu sem nenhuma explicação. Eu acho que já peca muito em conversar com sua torcida sobre essa situação. Inclusive, já conversei com algumas pessoas do Núcleo de Saúde e Performance, e mesmos entendem que sim, que eles também não são tão transparentes quanto que eles poderiam ser. E aí depois eu perguntei, mas então a determinação é de quem? E não tive mais resposta. Então eu imagino que seja uma determinação vinda de cima, não sei se do Anderson, da Leila, porque ninguém quer deixar claro, acho que é uma coisa que deveria ser muito explícita para todo mundo. Olha, o Paulinho vai jogar 20, 30, porque acontece? Quando você não explica, a torcida do Palmeiras ficou brava, porque em uma das substituições, quando o Sousa foi substituído, o Abel colocou o Evangelista. E a torcida falou, por que não colocou o Paulinho? Bom, porque o Paulinho não tem condição de jogar 60, 70 minutos. Mas então, a comissão, a diretoria, eles poderiam ter deixado isso claro desde o começo, embora quem acompanha ali o dia a dia saberia que ele não ia poder jogar tanto, mas se fosse mais claro, esse ruído não ia existir. A mesma coisa quando, faltando 15 minutos, o Abel substitui, coloca lá Jefté, coloca Kelvin. A torcida, mas meu Deus, por quê? Porque você já tinha feito as substituições durante o jogo. Então, eu acho que falta muito transparência e isso joga contra a comissão técnica e contra o grupo de jogadores e contra o Paulinho, inclusive. Lá atrás, o Paulinho ele estava bastante pressionado naquele vai, não vai, quando vai jogar, a galera começou a cobrar o Paulinho, como se ele não estivesse dando o máximo, como se ele estivesse levando a fisioterapia num segundo plano, e não era o que estava acontecendo, pelo que a gente conversava. Na verdade, o Paulinho estava super ansioso para voltar. E aí a falta de comunicação transformava isso numa novela que, para mim, é totalmente desnecessária e agora se torna ainda mais importante porque o Palmeiras tem mais desfalques e os resultados não vieram, né? Porque se tivessem com desfalques e o Palmeiras estivesse vencendo, talvez essa pressão fosse menor, mas como o Palmeiras está a 3 rodadas empatando no Campeonato Brasileiro, essa pressão aumenta bastante. Para te falar sobre um novo patrocínio no Palmeiras e a camisa quase 100% ocupada. O Verdão tem negociações com o Mercado Livre.
Negociação é para barra traseira da camisa. Mercado Livre, que já chegou a ser patrocinador do Flamengo, está disposto a fechar essa propriedade com o Palmeiras e também assumir o patrocínio master das categorias de base. Importante contar que hoje o Palmeiras já fatura mais de 200 milhões de reais com seus atuais parceiros. E são eles: Sporting Bet no patrocínio master. O Palmeiras também fechou recentemente com a Lip Motor para as costas, a Cimed Seguros com os ombros, a Silta nas mangas, a Uniaselv na frente do calção e a de Itália na parte traseira do calção. Por opção da presidente Leila Pereira, a barra da frente da camisa e o meião não devem ter patrocínio. Ela entende que não há necessidade de poluir ainda mais a camisa alviverde. Só para completar em relação ao Palmeiras, se fora de campo, na parte de marketing, a coisa tem funcionado bem, dentro de campo, não. Na noite desse sábado, mais um empate, dessa vez com o Cruzeiro em 1-1. Detalhe importante: Felipe Anderson, que marcou gol, saiu machucado, assim como Sousa. São duas baixas importantes para o confronto de logo mais contra o Flamengo. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro é justamente contra o Fla, no Rio de Janeiro. E a vantagem do Palmeiras contra o Flamengo, que era extremamente confortável, depois de 3 empates consecutivos, pode diminuir para 2. O Palmeiras tem 35 pontos, o Flamengo tem 30. Se o Flamengo vencer o Atlético, ele vai para 33. Com detalhe, o Flamengo tem um jogo a menos do que o Verdão. Fala, palestrinas, passando aqui rapidinho para agradecer a todos aí a companhia, tá? Você que assistiu o vídeo até aqui, curtiu, já peça aí o like de vocês antes de sair do vídeo para dar aquela moral pro canal, tá bom? E você que tá chegando agora, torce aí pro Palmeiras, tá? Seja muito bem-vindo, já deixa aqui o convite para você, já adianta o convite, se inscreva no canal, deixa seu like também aí, gratidão, tá? E ativa o sininho de notificação para toda vez que sair uma notícia atualizada aqui, você ser informado pelo YouTube, tá bom? Fiquem à vontade também para estar deixando a opinião de vocês em relação a tudo que foi falado, tá? Aqui no vídeo. Sobre o Danilo, Barbosa, né? Tem o Abel também. Então, tem bastante assunto para você estar aí deixando a sua opinião, a sua análise de tudo. Então, fique à vontade, tá? Esse canal ele foi criado para atender toda a torcida do Palmeiras. Então, eu já agradeço, tá? Pela preferência que vocês dão a esse canal aqui. Fiquem à vontade. Peço a vocês também que se tiver um tempinho para estar aí ajudando o canal, compartilhando o vídeo, o canal com os amigos que também aí curte o Palmeiras, tá? Fazendo isso, você vai ajudar demais aí o canal. E a participação de vocês aqui também no canal com comentário, tá bom? É de muita ajuda aqui o canal e a gente só tende a agradecer cada vez mais. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, atento às notícias. Qualquer boa novidade, a gente volta aqui e coloca para vocês. Já bem, um forte abraço, palestra, tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.